90% dos seus problemas têm como pano de fundo a falta de autoestima. A notícia boa é que a autoestima é uma competência do nosso ego e, como toda competência, ela pode ser desenvolvida. E sim, gente, existe um jeito certo de construir a verdadeira autoestima. E é sobre isso que eu vou te ensinar nessa aula. E pode ficar tranquila, porque diferente da maioria das pessoas, eu não vou te ensinar aqui técnicas poderosas de afirmações positivas, muito menos te prometer resultados mágicos, porque eu sei que nada disso funciona. Até porque eu só preciso afirmar sobre o que eu tenho dúvidas. Logo, quando você verdadeiramente ativar o seu alto valor, o seu poder pessoal, a sua autoestima, nunca mais você vai sentir necessidade de afirmação ou de precisar se provar para ninguém. Mas falando em mágica, e se eu te der agora aquele cabelo dos sonhos, o guarda-roupa perfeito, o relacionamento ideal, o emprego, o dinheiro? Será, gente, que mudar tudo do lado de fora muda a maneira como a gente se vê do lado de dentro? Pois é, o fato é que mentiram para você e te venderam a ideia de que para você ter autoestima você precisa ter o corpo assim, assado. Te convenceram de que o batom da moda, o skincare ideal, o procedimento estético XYZ tem o poder de aumentar a sua autoestima. Mas a gente sabe que a autoestima não se compra no salão de beleza, muito menos na farmácia, nem prateleira de mercado, né não? A verdade é que ter autoestima não é estar em dia com procedimentos estéticos e nem tem a ver com padrões de beleza. É óbvio que a maneira como eu me cuido pode sim refletir a minha autoestima, mas pode ser também uma maneira de compensar a falta dela, porque a verdadeira autoestima não é sobre ter, é sobre ser. A pessoa que construiu a verdadeira autoestima não necessariamente é aquela que estampa um feed repleto de sorrisos, frases de efeito, que mostram para o mundo o quanto ela é inteira, bonita, feliz, independente. Pelo contrário, quanto maior a necessidade a pessoa tem de provar para o mundo o quanto ela é plena, mais evidente fica o quanto falta a verdadeira autoestima para essa pessoa. Você pode convencer o mundo inteiro do quanto você é incrível, mas você sabe que por dentro não é exatamente assim que você se sente. E isso não é porque você não tenha qualidades, mas porque a forma como você se mostra não é a mesma forma como você se vê. E por melhor que seja o seu discurso de mulher segura e cheia de autoestima, eu sei que quando você está sozinha, você sente aquela sensação de não ser boa o suficiente. E ainda que as pessoas te aplaudam, lá no fundo você tem dúvida se as pessoas realmente gostam de você, te apreciam. Só que a verdadeira autoestima não é sobre os aplausos que você recebe, mas é sobre não se condicionar, não condicionar o seu valor a esses aplausos. Eu vou te fazer agora 6 perguntas simples e objetivas que vão te trazer clareza sobre o quanto você realmente se valoriza. Primeira, será que você vive com medo de desagradar as pessoas e por mais que você se esforce, muitas vezes você se sente inadequada? 2, será que críticas que são dirigidas a você ou a opinião das pessoas têm o poder de controlar o seu humor? 3, você tem dificuldade para dizer não ou para desenhar limites claros sobre o que você aceita ou permite nos seus relacionamentos? 4, você é do tipo que aceita menos do que merece ou até se contenta com migalhas afetivas? 5, a sua aparência tem o poder de roubar a sua paz? E se alguém te elogia, você se sente segura, mas quando existem comentários negativos sobre o seu corpo, isso te deixa arrasada? Por fim, a 6ª pergunta. No seu trabalho, você sente dificuldade de cobrar aquilo que você considera justo? Você sente que as pessoas não te valorizam, não te dão o suficiente, não te consideram e não te tratam como você gostaria? Pois é, se você respondeu sim para 3 ou mais dessas 6 perguntas que eu te fiz, esse é um sinal claro de que você ainda não tem a verdadeira autoestima, ou pelo menos ainda não construiu um nível de autoestima que te faça independente emocionalmente. Na verdade, se qualquer pessoa ou circunstância do lado de fora consegue fazer você questionar o seu valor, é evidente que você ainda tem bloqueios emocionais que te impedem de acessar o seu poder pessoal, que é
a expressão da sua autoestima. A parte boa é que o primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente tomar consciência que ele existe. E o segundo é decidir mudar. Se você chegou até aqui, é porque você já deu o primeiro passo e tem consciência do quanto a sua falta de autoestima está te custando. Mas, gente, como eu já falei, não esperem mágica. E se tem uma coisa que eu não acredito é em técnicas milagrosas que vendem transformações instantâneas, muito menos nesses métodos rasos que prometem construir a autoestima do dia para a noite. E não é isso que eu vou te ensinar aqui. Aqui você vai entender que a verdadeira autoestima é muito mais do que isso. Você vai entender que é possível sim fazer diferente das 99% das pessoas que passam a vida tentando construir a autoestima do jeito errado. Uma coisa eu te garanto, eu conheço as estratégias que você usa para se sentir valorizada, segura, necessária, reconhecida, respeitada. E a clareza que eu tenho hoje não é por causa da minha trajetória dentro das várias abordagens da psicologia, nem pela transformação de milhares de pessoas que já passaram comigo nos meus atendimentos individuais, nos cursos que eu já dei, nem nas formações que eu já dei para profissionais, nas mentorias, nada disso. Eu conheço as estratégias que você usa para compensar a sua falta de autoestima porque eu já vivi assim. Eu já fui aquela pessoa segura até que alguém criticasse o meu corpo, minha aparência, minha roupa, minha conduta, minha opinião, desde que ninguém censurasse o meu comportamento ou não validasse as minhas opiniões, até perceber que eu não estava incluída nesse ou naquele grupo, que eu não tinha sido convidada para esse ou para aquele evento que eu considerava importante. Eu me sentia ótima até que, dependendo em relação a mas, quando alguém, qualquer pessoa ou evento externo apontava em mim pontos que precisavam ser ajustados ou que pudessem ser melhorados, aí começavam os questionamentos. Será que eu tenho realmente valor? Será que as pessoas realmente gostam de mim? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou capaz? E esse aqui é o ponto. Presta muita atenção nisso que eu vou te entregar, porque isso aqui vale ouro. Desde muito cedo, lá na infância, a gente aprende a usar as nossas características mais especiais, os nossos talentos mais admirados, aqueles nossos aspectos mais encantadores para seduzir o mundo ao nosso redor. Então, para conseguir o que eu quero, eu transformo as minhas qualidades que funcionam em trunfos para compensar as outras partes de mim que não funcionam. Então, se as pessoas me elogiam pela minha aparência física, eu entendo que o meu valor está condicionado a isso. E aí eu pego e escondo atrás da minha beleza todos os outros aspectos dos quais eu não sou tão segura. Mas e quando você tem que lidar com as mudanças no corpo, seja por conta de uma gravidez, de um problema de saúde, e quando a idade chega? E se a sua autoestima está condicionada à sua imagem, como é que fica? Mas pode ser que o seu trunfo seja diferente desse. Pode ser que para compensar a sensação de inferioridade, de insuficiência, de menos-valia, você use a sua competência profissional, a sua inteligência, a sua performance, até a sua bondade. Aí você se agarra nesses aspectos que você se considera boa, nesses seus atributos que sempre funcionaram, que foram mais aplaudidos, para esconder os outros tantos aspectos dos quais você duvida do seu valor. A verdade, gente, é que não importa. Seja qual for a estratégia que você usa, o resultado vai sempre ser o mesmo. Você vai seguir plena até receber a primeira crítica. Você será a pessoa mais segura desse mundo desde que ninguém censure o seu comportamento ou valide as suas opiniões. Mas no momento que alguém apontar pontos em você que devem melhorar, você já começa a questionar o seu valor e desacreditar da sua própria capacidade. O pior é que a gente tem a impressão que a gente é super poderosa, porque essas estratégias, elas de fato nos trazem uma sensação momentânea de segurança e até um certo conforto. Mas, na verdade, esse é o caminho de construção da percepção de menos-valia e não da verdadeira autoestima. Porque essas estratégias, elas não estão ancoradas no seu valor enquanto pessoa, mas nas qualidades específicas que você tem para compensar aquelas partes que você prefere ignorar. Exatamente porque você não se sente tão confortável com elas. Aí, ao invés de trabalhar para construir
os pilares que sustentam a sua verdadeira autoestima, você se fragmenta e rejeita as partes de você que você considera menos brilhantes. É por isso que quando uma pessoa aponta qualquer falha ou dirige alguma crítica, você se desestabiliza, porque no fundo você concorda com essa pessoa. E outro problema é que normalmente a gente cria um contexto de vida onde a gente se cerca de pessoas que concordam com a gente, que nos aplaudem, que nos validam o tempo todo. E quando alguém aponta ou quando alguém vem de fora e mostra pra gente qualquer ponto que deve ser ajustado, melhorado, alguma característica da nossa personalidade que precisa de atualização, sabe o que acontece? A gente fica com muita raiva. É exatamente aqui que aparecem os nossos vilões de estimação. Aquelas pessoas que a gente aponta como os culpados por destruírem a nossa autoestima. Pensa aí, quem são os seus vilões de estimação? Quem são as pessoas que você considera que roubaram a sua autoestima? Será que é a sua mãe, seu namorado, marido, chefe, aquele ex-tóxico, abusivo? Quem é o seu culpado predileto? E aqui é importante a gente deixar claro que existem sim relacionamentos que nos adoecem, que nos destroem emocionalmente. Ninguém está livre de pais tóxicos, narcisistas. Todo mundo está sujeito, sim, a topar com alguém, com um psicopata na vida. Ninguém está livre disso ou pode se considerar imune. Mas pensa comigo, autoestima, como a própria palavra diz, é sobre estima por si. É sobre eu perceber o meu valor, é de mim para mim. E ninguém pode roubar a estima que você sente por você. Se envolver em uma relação tóxica é uma coisa, ninguém está livre. Mas permanecer, se submeter, sustentar um relacionamento com alguém que não te valoriza, aí é uma outra coisa. Segurar alguém que não te prioriza é uma outra situação. Você fica em uma relação que te oferece pouco ou menos do que você merece, exatamente porque você se percebe menos do que você é, e aí você se cala, se aperta, se submete e depois se convence de que o outro roubou a sua autoestima. É isso que acontece nas relações românticas, mas isso acontece também no trabalho, na família, nas amizades. Mudam os atores, mas o enredo do filme é o mesmo. Você não consegue se posicionar, não estabelece limites claros, aceita o inaceitável, tolera o intolerável e arrasta esse modelo, esse padrão de comportamento vida fora. Será que você já viu esse filme? Isso também acontece com você? É isso que acontece com 99% das pessoas que não têm a verdadeira autoestima. Esse é o jeito certo para fazer tudo dar errado. Mas se não funciona, por que a gente faz isso? Por que a gente segue fazendo do jeito errado se a gente, na verdade, quer fazer do jeito certo? Eu vou te contar uma história agora que é um pouquinho pessoal, mas eu acho que vai ajudar a ilustrar bem o que eu estou falando. Durante a minha formação na Universidade de Psicologia, eu já compartilhava conteúdos terapêuticos nas redes sociais, porque mesmo antes de entrar na faculdade de psicologia, eu sempre fiz muitos cursos de terapias integrativas, terapias livres relacionadas à psicologia. E eu sempre gostei também de atuar no mundo digital. Mas nessa época, mais de 15 anos atrás, ainda existia um preconceito enorme. A atuação dos psicólogos nas redes sociais não era bem vista pelo mundo acadêmico. E eu confesso que em alguns momentos eu me bloqueei de muitas formas, buscando a validação dos meus professores, dos meus colegas. Mesmo pensando diferente, eu comecei a fazer adaptações. É óbvio que quando a gente se expõe, a gente está sujeito a críticas e isso me incomodava demais. Não as críticas do público que consumia o meu conteúdo, mas a opinião das pessoas que faziam parte do meio que eu queria ser validada. E ao invés de bancar quem eu era e o que eu acreditava e fazer aquilo que fazia sentido para mim, eu comecei a me adaptar. E quanto mais eu me distorcia, mais eu me afastava da minha autenticidade. E olha que eu fazia terapia há muito tempo e mesmo assim eu não tinha a minha autoestima fortalecida. Aliás, eu não fazia ideia do que era a verdadeira autoestima. E isso fez com que eu mudasse o meu jeito de falar, de me vestir. Eu fui fazendo concessões, eu queria ser respeitada por aquelas pessoas daquele meio que eu admirava. E com isso, aos poucos eu fui me distorcendo. Quanto mais eu me ajustava,
para caber na expectativa dos outros, que os outros tinham sobre mim, como deveria ser uma psicóloga, mais eu me distanciava de mim. Interessante que quanto mais eu me adaptava, menos eu acreditava no meu próprio valor. E assim eu criei uma imagem profissional ideal que tinha muito a ver com o que as pessoas esperavam de mim e quase nada a ver comigo. Isso é o oposto do que faz uma pessoa que tem autoestima. E essa, infelizmente, é a estratégia mais usada por quem não sabe o que fazer para bancar o seu próprio valor. E como acontece com 99% das pessoas, aos poucos, eu me dei conta que eu estava me distorcendo, me desconfigurando, e a paixão que me movia estava perdendo a graça. Até o meu próprio propósito, que sempre foi ajudar pessoas no processo de transformação através da psicologia, estava perdendo a força. É lógico, como que eu poderia ajudar alguém se eu não conseguia me ajudar? Como guiar alguém para a liberdade emocional se eu mesma era refém daquilo que pensavam sobre mim, mesmo depois de tantos anos de terapia, com todo o conhecimento e todas as ferramentas da psicologia? Essa conta não fechava na minha cabeça. Eu sabia que a chave para destravar aquela prisão emocional que travava o meu potencial era a autoestima. E não precisa ser psicóloga para saber para deduzir que a falta de autoestima é o que nos mantém refém daquilo que pensam sobre nós, que nos mantém em relacionamentos tóxicos, abusivos e desequilibra o nosso emocional. Isso é óbvio, todo mundo sabe, né, que gente saudável não gruda em gente tóxica. Eu sabia que o fortalecimento da verdadeira autoestima é o passo principal para que a gente viva relações harmônicas e saudáveis, mas era como se faltasse uma conexão, um passo a passo que juntasse aquele mundo de conhecimento que a psicologia me dava e a prática. Faltava o link para conectar os pontos entre a teoria e como viver essa teoria no dia a dia, na prática, sabe? Transformar esse conhecimento em experiência. Eu queria fazer a mágica acontecer na minha vida e eu sabia que a psicologia era o meio de fazer isso acontecer. Acontece que as teorias acerca da autoestima dentro da psicologia eram e são um pouco abstratas. A sensação que eu tinha é que as pessoas falavam muito sobre isso e no fim das contas nada de fato mudava. Então eu decidi reunir tudo o que existia de melhor na psicologia sobre autoestima, conectar os pontos, criar um passo a passo, um método, um mapa que me levasse do ponto A ao ponto B. Não para resolver os problemas dos outros, mas porque eu precisava vencer os meus próprios bloqueios emocionais que faziam com que eu me calasse, com que eu aceitasse viver uma história que não era minha de fato. Na verdade, eu fui a minha primeira aluna. Eu precisava vencer aquele medo de não ser aprovada que me impedia de viver de uma forma plena. Eu tinha que entender e resolver aquela necessidade de me espremer para caber naquilo que as pessoas esperavam de mim. E foi esse compilado de conhecimentos que me trouxeram até aqui. Foi só depois de eu fortalecer a minha própria autoestima que eu consegui equilibrar os meus relacionamentos, que eu parei de mendigar, de exigir, de cobrar, e aí eu comecei a me posicionar, inclusive nas minhas relações. É a partir da percepção que você tem do seu próprio valor, que você escolhe o que fica na sua vida e o que deve ficar fora dela. Se você aceita o inaceitável, se contenta com menos do que você merece e oferece demais, certamente você é refém de relacionamentos baseados na carência e não na reciprocidade. Não tem mágica, não tem segredo, é se cuidar por dentro, gostar de si mesma para gostar do que te faz bem. Para e pensa aqui comigo. O que está por trás de você gostar de quem não gosta de você? A falta de autoestima, ela contamina todas as áreas da nossa vida. É buscando o nosso próprio valor fora de nós que a gente come além da conta, que a gente compra mais do que o necessário, que a gente valoriza o que é importante para os outros em detrimento do que faz sentido para a gente. Foi só depois que eu estruturei a minha autoestima que eu consegui me posicionar profissionalmente para trilhar aquilo que eu acreditava, independente das críticas, dos comentários debochados das pessoas que me chamavam de blogueira. Isso era o que eu mais escutava e ainda escuto.
E será que se eu não tivesse uma autoestima bem fortalecida, eu sustentaria uma carreira que realmente me representa? E se eu tivesse me acomodado, será que eu teria continuado? Será que eu teria chegado até onde eu cheguei? Será que eu estaria realizada profissionalmente? Eu aposto que não. Talvez você ainda não tenha coragem para se posicionar na sua carreira ou até para seguir um caminho profissional que faça sentido para você por conta daquilo que vão pensar. E eu tô te contando um pouquinho dos desafios que eu enfrentei, porque você, assim como eu, pode estar cometendo os mesmos erros que eu e 99% das pessoas cometem, sem saber que a verdadeira autoestima é o fundamento que sustenta o nosso amor próprio, autoconfiança, o nosso merecimento. Ninguém ama o que não valoriza, por isso a autoestima é o principal passo, o passo mais fundamental para conquistar a liberdade emocional. Ninguém é livre enquanto depende da aprovação ou da validação alheia. Eu estou aqui te contando um pouco dos conflitos que eu enfrentei, porque talvez os conflitos que você está vivendo agora tenham origem também na sua falta de autoestima. E, gente, não se enganem, porque quando você não percebe o seu próprio valor, é como se você continuasse usando aquele vestido mais lindo do mundo, só que com tecido rasgado. Não adianta remendar o tecido, não adianta disfarçar o buraco, não adianta usar estratégias para parecer que o tecido não está rasgado, porque mesmo que ninguém perceba o buraco, você sabe que ele está ali e isso te deixa extremamente desconfortável, insegura. O que você precisa de verdade é se vestir com o seu próprio valor, é ser inteira na sua própria pele. Talvez esse buraco não esteja na sua roupa, mas esteja dentro de você e a única coisa que pode realmente preencher esse vazio é a sua autoestima. Mas antes de eu te falar o que é a verdadeira autoestima, eu vou te explicar o que não é autoestima, porque eu sei que a maioria das pessoas confunde. Existem dois erros fundamentais que as pessoas que constroem a autoestima do jeito errado cometem. Pode ser aqui que você está errando. Autoestima não é autoafirmação e também não é autoconfiança. E como é que isso funciona? A autoafirmação, ela distorce a autoestima em prepotência, em arrogância. Autoestima não é se achar mais e nem melhor do que ninguém. Pelo contrário, quanto mais autoestima a gente tem, menor é a nossa necessidade de mostrar, de convencer a pessoa que precisa se afirmar o tempo todo, de mostrar o quanto ela se gosta, se ama, o quanto ela é feliz, o quanto ela é muito isso, muito aquilo. Será, gente? Será mesmo? Te falo que é bem provável que por trás desse muito tenha muito pouco. E para esconder esse muito pouco, a pessoa cria um personagem idealizado que transborde o que ela não reconhece em si mesma. E para fugir desse complexo de inferioridade, ela se esconde atrás desse personagem que é idealizado, que é lindo, invencível, incrível, só tem um problema: esse personagem não é real. Ele é uma fuga e a função dele é proteger a pessoa da sensação de inferioridade e de menos-valia que ela carrega lá no fundo. É por isso que a pessoa que tem uma baixa autoestima tem a necessidade de se autoafirmar o tempo todo, comunicando o quanto ela não liga para o que os outros pensam. E essa necessidade deixa evidente que ela não só se importa com a opinião das outras pessoas, como ela depende da validação alheia. No fundo, ela morre de medo de encarar a própria vulnerabilidade. Porque ela acredita que se descobrirem que ela não é perfeita, ela pode assim ser rejeitada. O outro erro comum é as pessoas confundirem autoestima com autoconfiança. Esse erro funciona assim: você tem uma habilidade muito bem desenvolvida e você se sente muito segura para executar uma determinada tarefa. Aí as pessoas que te olham de fora pensam: nossa, como que ela é segura? E é aqui que mora o perigo, porque ter segurança para executar essa ou aquela tarefa não tem nada a ver com estar em paz com quem a gente é e com a percepção que a gente tem do nosso próprio valor. Autoconfiança é a confiança que você tem para executar determinada ação. Autoestima tem muito mais a ver com a capacidade que você tem de executar uma determinada tarefa, ainda que você não se sinta tão confiante para isso. Mesmo se você falhar e receber críticas, ainda assim você não vai duvidar do seu próprio valor.
Você pode assistir um vídeo meu, uma aula minha e pensar, nossa, como que a Ellen é segura, como que ela tem muita autoestima, mas na verdade, o que você está vendo ali é uma habilidade que a Ellen desenvolveu com base em um talento que eu realmente tenho, que é de me comunicar, mas que foi e é muito bem trabalhado. E isso não tem nada a ver com autoestima. Existem atletas, campeões na vida que lutam com uma baixa autoestima. O que mais tem são modelos que saem da passarela e se submetem a relacionamentos abusivos, tóxicos, exatamente pela falta de autoestima. Confiar em uma habilidade que você desenvolveu não tem nada a ver com se gostar e com reconhecer o valor que você tem. É claro que quanto mais competências você consegue desenvolver, mais você pode se admirar. E isso contribui sim para melhorar a maneira como você se vê. E por tabela, aumenta a percepção do seu próprio valor. Mas habilidades técnicas podem te fazer confiante durante a performance, mas por dentro você vai continuar questionando o seu valor. E os sintomas do tipo, será que eu falei alguma bobagem? Será que eu fui desagradável? Vão continuar te acompanhando e te atormentando. Então o mecanismo é assim, eu tenho uma competência e eu tenho limitações. Aí eu me apego nas minhas competências, que são os meus aspectos mais aplaudidos, e os aspectos que não são tão brilhantes, eu julgo como menos-valia. Eu me envergonho, eu escondo essas partes de mim, acreditando que se eu for inteira e permitir que me vejam como eu realmente sou, eu vou ser rejeitada. Com medo que as pessoas descubram que eu não sou tão incrível quanto eu acho que eu devo ser. Aí eu crio um personagem idealizado, com base nas qualidades específicas que eu tenho, no caso da autoafirmação, ou em habilidades específicas que eu desenvolvi, no caso da autoconfiança, e passo a me relacionar com o mundo por meio desse personagem. Mas no fundo, por mais que todo mundo acredite que eu sou esse personagem, eu sei que não é verdade. E é óbvio que ninguém sustenta um personagem para todo mundo o tempo inteiro. É aqui que entra um conhecimento importante. A melhor maneira de se blindar é se expondo. Aceitar a sua vulnerabilidade é a melhor maneira de se proteger. Como é que isso funciona? Tudo que você esconde te faz refém. Exemplo, se você critica uma parte minha que eu já conheço, que eu já acolho, que eu já aprendi a lidar com ela, eu tiro o seu poder de me desvalorizar por conta dessa imperfeição. Você aponta uma falha minha e se eu achar que faz sentido, eu te digo, são exatamente os meus erros que me levam adiante. Eu aprendo com essa minha falha e a sua crítica não vai me abalar. Cada crítica se torna um degrau, cada não se torna uma oportunidade. As minhas falhas são o melhor caminho para o meu crescimento, porque eu reconheço o meu valor. Essa é a verdadeira autoestima. Isso se constrói apesar das nossas imperfeições. A autoestima é estar blindada, mas se você não acolhe as suas partes mais sombrias e não reconhece o seu valor apesar das suas imperfeições, a sua falta de autoestima vai fazer com que você aceite o inaceitável, tolere o intolerável, vai fazer com que você se cale, se posicione em um lugar de submissão. A falta de autoestima gera um ciclo muito perigoso. Você se submete ao que não faz sentido para você, para depois projetar a raiva que você sente de você mesma por não ter se posicionado nas outras pessoas, criando o discurso que você é a vítima, que o seu marido, que sua mãe, que sua amiga, que não sei quem, são os seus algozes, são os seus vilões de estimação. Ninguém te submeteu a nada. Eu te falo isso com compaixão, com propriedade de quem já esteve nesse lugar, desse lado aí que você está. Ninguém te obrigou a aceitar. Foi a sua falta de autoestima que te impediu de desenhar os limites necessários. E é a sua falta de autoestima que te mantém na angústia de saber que aquilo que você mostra não é a verdade sobre quem você é. Não existe nada mais angustiante do que se sentir preso, refém de um personagem, por melhor que ele seja, por mais lindo que seja. É melhor você ser admirada por uma só pessoa do que pelo que você realmente é, do que ser admirada pelo mundo inteiro e ser validada pelo mundo inteiro e no fim do dia você se sentir uma farsa. Você merece viver uma vida plena, sem o peso de construir uma vida para agradar os outros ou de se submeter ao que não faz sentido para você
para ser aprovada. Você merece viver uma vida plena sem o peso de construir uma vida para agradar aos outros ou de se submeter a alguma coisa que não faz sentido para você somente para ser aprovada, sem o peso de só se gostar quando a sua performance é validada, sem o peso de achar que cada não que você recebe tem a ver com a rejeição de quem você é, sem o peso de arrastar relacionamentos que te dão muito menos do que você merece. É a sua falta de autoestima que te mantém escrava da sua imagem, do seu peso, que te impede de atuar com todo o seu potencial no trabalho, que te impede de cobrar o valor justo pelo seu produto ou pelo seu serviço. E o primeiro passo que você precisa dar para viver essa vida plena é fortalecer a sua autoestima, e foi para isso que eu criei o protocolo de autoestima. Esse método vai te reconectar com o seu próprio valor, porque a forma como você se vê e se trata determina como as pessoas te veem e como as pessoas te tratam. O mundo nos dá o valor que a gente se dá. Logo, se você sente que as pessoas não te valorizam, não te respeitam e não te consideram, esse é um sinal claro de que você não se valoriza, de que você não se respeita, de que você não considera os seus próprios limites. Eu sei muito bem como é ruim viver assim, porque eu passei por isso. Eu sou uma pessoa antes de fortalecer a minha autoestima e uma pessoa depois. Eu posso te dizer que eu renasci junto com esse método. Uma coisa eu te garanto, fortalecer a sua autoestima é a chave que vai abrir as prisões emocionais que te mantêm refém da carência, da necessidade de validação, do medo da rejeição, do abandono. Eu não sei qual é o seu sofrimento agora, uma coisa eu sei, independente de qual seja a sua dor, o seu problema, o pano de fundo, se não é, tem uma relação muito estreita com a falta de autoestima. E é por isso que fortalecer a maneira como você percebe o seu valor é o passo mais necessário para a liberdade de estar em paz com quem você é. Independente se o seu cabelo está alinhado, se você está 2 quilos para mais ou para menos, é conseguir perceber que você vai sim cometer erros como todo mundo comete, e você pode assumir que errou sem se sentir péssima e seguir sem que isso te faça duvidar de si mesma e do seu próprio valor, sem se punir, sem ficar com medo de se abandonar, de ser rejeitada, porque descobriram a sua imperfeição. A sua liberdade emocional depende fundamentalmente da construção da verdadeira autoestima. E foi para isso que eu criei esse método. O protocolo de autoestima foi inteiro pensado para você se libertar. Eu vou te guiar passo a passo por essa jornada que vai te reconectar com o seu próprio valor. Agora, pare e pensa aqui comigo, quanto vale a vida que você quer viver? Quanto vale a liberdade emocional de viver sem se deformar, sem se calar, sem se submeter? Quanto vale a sensação de ser quem você é sem medo? Você já pensou como seria a sua vida se você se valorizasse mais? Se você conseguisse se posicionar, estabelecer limites saudáveis e comunicar para as pessoas o seu valor? É óbvio que a sua vida seria totalmente transformada. E o valor desse tipo de transformação é inestimável, mas a boa notícia que eu tenho para você é que, apesar da sua transformação valer muito, ela vai te custar muito pouco. O protocolo da autoestima tem um valor quase que simbólico para uma transformação tão decisiva. Eu ainda vou te dar 2 presentes. Um guia prático de auto-hipnose e um guia prático de meditação com técnicas poderosas para você construir uma rotina de autocuidado. E para falar a verdade, se você não tem disposição de investir o mínimo por mês para ter de volta o que existe de mais caro na vida, que é a sua autoestima, é porque você não está tão incomodada assim com a falta dela. Talvez você ainda prefira viver os condicionamentos da menos-valia e das prisões emocionais que a falta de autoestima te impõe, até que você esteja realmente pronta para o próximo nível, e tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. O protocolo de autoestima é para quem já entendeu que vale a pena investir em si mesmo e decidiu se reconectar com a potência de viver uma vida com mais autenticidade, com mais segurança. E o melhor de tudo é que o método é rápido. Em menos de 1 mês,
Você vai se sentir outra pessoa e vai mandar mensagem me contando a sua transformação. E para garantir que o melhor investimento da sua vida tenha risco zero, eu te dou 7 dias de acesso gratuito e se você achar que não vale a pena, você simplesmente cancela e ponto. Eu tenho certeza que o único arrependimento vai ser de não ter feito esse método antes. O fato é que não importa quanto tempo você já perdeu vivendo sem autoestima. O que importa é a sua decisão sobre como você quer viver daqui para frente. Se você acha que merece viver uma vida plena com base na liberdade de ser autêntica, segura e próspera, clica aqui nesse botão que tem aqui embaixo e faça parte da comunidade de mulheres mais potentes e seguras e bem resolvidas desse país.